está presente, está doente, que se dane. Tá gravando, que se dane. Deve ser coisa bela. Ela pediu e falou que vocês têm dificuldade aí de calçar luvas, ok? Como é que ela sabe minha mãe? Yolanda. Quando a gente pensa em calçar luvas, o que a gente tem que pensar? A gente tem que lembrar lá da aula de microbiologia. Vou colocar duas coisas aqui. Uma vai na lousa e a outra vai ser a memória que eu acho que vocês já esqueceram. Porque a Yolanda ela é tão fela, que ela é uma fela. Você sabe o que é fela? Ela é tão fela que ela ainda está fazendo um curso de instrumentadora e ainda estava reclamando. Nossa, professora é mó chato. A gente encosta na coisa e vai fazer contaminou, jogar tudo fora. Eu falei, claro, sua fela. Você é uma idiota, pelo amor de Deus. Claro, sumiu. Eu ia ser a segunda parte, mas vamos falar dela na primeira. Lembra do exemplo da calcinha? Da cueca? Lembra? Foi o que eu falei pra ela. Foi então, sua fela. Pegou a calcinha só, dá uma encostadinha só. Vamos ver se você acha que não contaminou. Dá licença. Pelo amor de Deus. Quando eu tenho uma bactéria, como é que ela se multiplica? Como é que ela toma conta do espaço? Processo mitótico. Vai tomando conta. E vai. E vai embora. E não para mais. Beleza? Quando eu lavo as mãos, próxima vez que a gente for para o laboratório, vou tentar ir o máximo de vezes possível no laboratório de físio. Já conversei com a coordenadora, já conversei com a responsável do laboratório. Realmente o cheiro está insuportável. Seja bem-vindo ao hospital aqui, ó. Mas o cheiro está muito forte mesmo. Precisa dar uma, sei lá o que eles vão fazer lá. Então, a gente vai tentar o máximo de vezes possível. A gente ainda vai treinar de novo lavagem de mão. Mas quando eu lavo as mãos, mesmo que eu faça o esfregaço cirúrgico, a gente elimina 100% da bactéria também? Não. Sim, não. O que a gente, quando a gente esfrega a mão, é asepsia, antisepsia ou esterilização? Anti. Por que anti? Anti é contra. A é ausência. Ok? Quando eu falo a, eu estou falando ausência. Não tem mais micro-organismos. E quando eu estou falando anti, eu estou falando contra. Contra nada mais é do que uma redução. Se tiver um, existe um. E se existe um, eu não posso falar que não tem nenhum, porque tem um. Tudo bem? Sepsis, lembra lá na aula de microbiologia? Sepsis significa infecção, certo? Hoje fala sepsis como infecção generalizada, mas sepsis é só infecção, tudo bem? Para ter infecção, qual que é a primeira coisa para ter infecção mesmo? Qual que é a primeira coisa que sem essa primeira nunca vai ter infecção? Antes. Tá na ponta da língua, tá na boca inteira, tá na pele, tá no cabelo, tá em todos os lugares. Para ter infecção, precisa ter o quê? Bactéria é só um exemplo de micro-organismo patogênico. Pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser protozoário, pode ser vírus, pode ser qualquer coisa. Para ter infecção tem que ter micro-organismo patogênico. Beleza? Aí sim, depois vem invasão, fixação e multiplicação. Mas se não tiver o primeiro, não tem a sequência. Não tem. Então quando a gente pensa aqui, né, aí nós temos anti-sepsis e a-sepsis. Beleza?
A lavagem das mãos é apenas ante, porque ante significa contra. E quando eu falo contra, eu falo em redução. E a significa ausência. Só que aqui nós temos a diferença de asepsia para estéreo, que é o que nós vamos aprender hoje. O que é estéreo mesmo? Sem micro-organismos nem esporos, né? Perfeito. Aqui é sem micro-organismos. E aqui também é sem micro-organismos. E aí nós temos, quando ele começa a se multiplicar, estado vegetativo. Por que estado vegetativo? Porque vai se multiplicando, igual fruto. Aí é a diferença de um para o outro, que aqui tem esporos e aqui não tem esporos. Simples assim. O que é o esporo mesmo? Vocês decoraram como? Esporo é um caroço. Uma técnica da bactéria de proteção. Ok? Quando é que eu sei que o procedimento é estéril? Aí tem testes, né, que vocês vão aprender lá na parte de central de material. Aí a gente volta para falar sobre os testes para saber se a esterilização é eficaz ou não. Tudo bem? Ótimo. Então esse é o primeiro componente. Se eu vou fazer um procedimento, se eu digo que isso aqui é estéril, ok? Ele foi validado por um teste. Pouco importa como foi feita a esterilização deste produto. Neste momento, não nos interessa como foi feita a esterilização deste produto. Neste momento, só me interessa. Esse produto é estéril. Esse produto é estéril. Esse produto é estéril. Esse produto é estéril. E todas as medicações, sejam elas em pó, sejam elas em líquido, quando estão num frasco, todas elas são estéreis. Ah, como é que faz essa esterilização? Pouco importa. Aí, como sou eu, como enfermeiro, me interessa. Esse é estéril, esse não é estéril. Esse eu uso técnica estéril, esse eu não uso técnica estéril. Tudo bem? Eu posso ter panos estéreis? Claro que sim. Eu pedi lá no laboratório, só que não veio dobrado. Então, às vezes, nós temos, vem do centro cirúrgico, o kit. Um kit. Né? Vai vir aí um kit. Faz tempo que eu não trabalho com isso, eu não lembro como é que faz as dobraduras, mas existe uma regra de dobradura. Ok? Aí ele vai vir o kit. Beleza? E aí sim, vem com aquela fita, porque uma, na aula de centro cirúrgico, vai estar lá. A fita ela tem um motivo. Quando ela muda de cor, significa, ok, atingiu a temperatura. Não está dizendo que foi estéril. Está dizendo apenas, atingiu a temperatura. Teste para saber se é estéril é outro teste. Não, é outro teste. Não é a fita que está grudada. Ok? Eu sei que lá no curso de técnico, eles ensinaram isso para vocês. Lá é o suficiente para você aprender. Lá. Aqui é outra coisa. Aqui nós estamos na faculdade. Okay? O que eu ensino para o técnico, eu ensino muito mais para o enfermeiro. Do que eu ensino para o enfermeiro, eu não ensino para o técnico. Por quê? Porque são cursos e objetivos diferentes. A fita não garante a esterilização. A fita só garante que atingiu a temperatura X. Beleza. Ok. Tudo bem? Existem outros testes de esterilização que neste momento não vêm ao caso. Se você recebeu da central de material, eles fizeram um teste lá. Que é a responsabilidade deles fazer um teste, não é a minha. Eu só vou usar o produto. Aqui o que nós vamos aprender? A usar o produto. Porque é exatamente o que a gente estava falando da fela da Yolanda. Se encostou, já era. Por isso que eu dou aquele exemplo ridículo, esdrúxulo, nojento de ok, se você acha que não pega nada, pega a calcinha da colega e dá uma encostadinha.
Pega a cueca do brother e dá uma encostadinha. Você acha que não pega nada? Só coisa de criança, menos de 5 segundos, você pode pegar e comer, tá tudo certo? Não, filho. É só um leve toque, não precisa ter um toque. Quando a gente faz a técnica da lavagem das mãos, qual que é o objetivo? Reduzir a quantidade de micro-organismos que tem nas mãos, porque eu vou trabalhar com as mãos. Se eu vou fazer um procedimento cirúrgico é crítico, semicrítico ou não crítico? Crítico. Aí eu faço a limpeza da pele do paciente, eu faço esfregaço. No paciente eu também faço uma limpeza esfregaço mesmo. Quando a gente for aprender técnica de sondagem vesical, eu vou ensinar vocês a lavar. Ai, professor, eu não vejo ninguém fazendo isso, porque são ignorantes no aspecto microbiológico. Ah, mas é formado. Ok, é formado e é continua ignorante. O que eu espero que vocês não sejam. Eu lavo as mãos. Por que eu lavo as mãos? Porque a luva passa a bactéria pela luva. A luva não é impermeável. Ah, mas nossa, não molha a minha mão. Ok, mas a bactéria ela consegue atravessar os microporos da luva. Por isso que a gente faz a técnica de lavagem das mãos antes da gente calçar as luvas. Por isso que tem lá aqueles 6 momentos para lavar as mãos. E por isso que vocês aprendem, né? Vou até gravar no final de semana. A técnica é chata mesmo. A técnica bem feita demora 1 minuto. Quem faz a técnica de 1 minuto? Quase ninguém. Em que momento que você vai fazer a técnica de 1 minuto? Quando você percebe, você fala, esse procedimento aqui é um procedimento crítico. Então, merece uma atenção maior. De forma geral, as pessoas não ficam na técnica. Você decora. Você até decora a técnica. Você até faz. Mas você não faz os 10 movimentos necessários. No dia a dia, entre um quarto e outro, entre um procedimento não crítico e outro, eu vejo que o meu paciente não tem ali isolamento de contato, já está definido que ele não tem, você não faz. Eu não estou dizendo que está certo não fazer, estou dizendo que a prática é muito difícil você fazer, ok? Se você fizer uma lavagem simples, ok. Vai ter momentos que nós vamos ter procedimentos críticos, em que eu posso colocar em risco a vida de uma pessoa. Aí, neste momento, eu vou dedicar uma atenção maior. Eu vou perder, né? Eu vou gastar um tempo maior fazendo a técnica. Por quê? Porque na luva passa. Tudo bem? Ótimo. Esse é o primeiro ponto que tem que estar claro na cabecinha de vocês. Segundo ponto. Infelizmente só veio luva 6,5. Estamos trabalhando no SUS. E o que eu faço? Ah, minha mão é enorme. O problema é teu, filho. Você está no SUS. É o que tem, e é o que você vai usar. Eu me recuso a usar. Tchau. Por quê? Porque vai continuar tendo essa daqui. Ou senão você liga aí para o Zé Delivery e manda ele entregar uma cerveja com luvas estéreis. Se não, filho, é o que tem é isso aí. Ok? Da mesma forma, eu tenho uma mão pequenininha e você tem luva 8,5. Azar no seu. Vai usar o luvão. Por quê? Porque é o que tem. Sumiu. Ok? Óbvio, as coisas estão se tornando melhores. Principalmente com as organizações sociais de saúde que estão gerenciando os hospitais públicos. Aí o governo paga e cobra. Então eles têm, né, uma qualidade maior, porque o governo cobra a qualidade. Ok? Está dentro do contrato. Se você vai ter lucro ou não, o problema é teu. Você assinou o contrato e aceitou as regras do jogo, o problema é teu. Ok? Aí eu vou receber a luva. Sempre nós vamos ter uma parte da luva, e isso é padrão internacional. Pouco importa se é luva, se é gás, que vai ter uma dobra maior do que a outra. Tá vendo? Não, aqui pouco importa. Aqui pouco importa. Neste caso aqui pouco importa.
porque essa parte aqui pode ser contaminada mesmo, e não tem problema, ok? Aqui eu estou indo passo a passo. Putz, nunca vi uma luva estéril na vida, ok? Vamos dar passo a passo. Ah, eu já trabalho, o problema é teu, eu vou continuar dando passo a passo, ok? Para mim é indiferente, tá? Percebe? Eu tenho um lado que ele é mais aberto e um outro lado que não é, ó. Da mesma forma, as gases, pacote de gás. Eu vou ter um lado. Às vezes vem da China. Ok? Eu vou ter um lado que ele é mais aberto, ok? E eu vou ter um lado que não é, mesmo eu dobrando, ok? Que é normal, tem que ser assim, isso é uma regra internacional, mesmo vindo da China, é exportado para o mundo inteiro, todo mundo vai seguir a mesma regra. No caso de seringas, a mesma coisa. Eu vou ter um lado, na seringa é mais fácil, por quê? Que vai estar na parte onde a gente, no cabinho do êmbolo. Até lá um videozinho lá no canal, que um aluno me perguntou, professor, contamina o êmbolo? What? Ele está tendo uma dúvida aí nas redes sociais se contamina o êmbolo? Eu falei, sério? Como é que vocês conseguem ter essa dúvida? Ele, não, tá bom, obrigado pela dica, vou gravar aí o videozinho para você, mas é impossível você ter essa dúvida. Se você não for um idiota e não usar a seringa de uma forma errada, não tem como contaminar. É impossível. Tudo bem? Então eu vou ter uma parte da seringa que ela é maior e uma parte da seringa que ela é menor. A mesma coisa para a agulha. Tudo bem? Por que eu estou explicando isso? Porque eu posso fazer o procedimento sozinho ou eu posso fazer um procedimento auxiliando alguém. Bem, esses dias eu até vi um texto de um enfermeiro falando, olha, nunca escreve auxiliando porque o médico processou a equipe de enfermagem. Eu falei assim, ok, se eu fosse um advogado, eu ainda ia ganhar dinheiro com a estupidez do advogado do médico, porque o auxiliar no serviço de saúde significa, eu estou te dando material, filho, não sou eu que corto, não sou eu que ponho a mão na massa, você é médico, o problema é teu, não é meu. Ah, eu não sei fazer. O problema continua sendo teu. E agora eu também dou paciente, porque eu sou apenas um enfermeiro. Não há nada que eu possa fazer. Ok? E eles vão perguntar para você, enfermeiro, como é que faz isso aqui mesmo? Não sei. Por quê? Porque eu sou enfermeiro. Eu não sou médico. Isso não é problema nenhum. Então, quando eu vou auxiliar um médico, ou um enfermeiro, ou até um técnico de enfermagem, para mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu vou oferecer um produto para esta pessoa. E como é que eu ofereço um produto para esta pessoa? Eu ofereço. Eu ofereço. Por quê? Essa parte aqui está contaminada? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Essa parte aqui que eu estou encostando está contaminada? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. E dentro? Não. Então, como é que eu vou oferecer para a pessoa? Eu abro e ofereço. Ela vai pegar, neste caso, a luva estéril. Beleza? Em qual circunstância ela não contaminaria esta luva estéril? Somente se... Não. Se ele tivesse feito esfregaço e encostasse, ele contaminaria a luva estéril? Sim. Sim, porque o esfregaço é um procedimento antissético. Em que única circunstância a pessoa tocaria nesta parte aqui e não contaminaria? Se ela tiver de luva estéril. Somente se ela estiver usando também uma luva estéril.
ser que você ofereça para alguém que já esteja de conluio estéril? Sim, pode ser que sim. Que tem procedimentos cirúrgicos, né, que demandam o uso de mais do que uma luva durante o procedimento. Ok? Caso contrário, se a pessoa pegar com a mão limpa, sem luva, pode vir, pode pegar. Significa que agora, a partir deste momento, a luva contaminou? Sim. Qual? Não, a luva não. O pacote sim. Somente o pacote na sua parte externa. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o recém-formado ter medo de tocar no pacote. É normal. É normal. Por quê? Porque você... Ai meu Deus, é estéril. É igual quando você sabe que o seu paciente tem HIV. As pessoas... É igual, continua sendo igual. O procedimento que você vai fazer numa pessoa com HIV, você vai fazer igual numa pessoa sair. Não muda. Você só tem medo. Ah, mas é estranho. Ok, não precisa ter medo. Não mudou nada. Tá? Aqui eu vou guardar essa partezinha aqui. Por quê? Porque se eu tiver no SUS, enfermeiro raiz, isso aqui, filho, vira campo. Pouco, filho. Isso aqui vira campo. Enfermeiro raiz. É outro nível. Nada contra os enfermeiros de hoje, pelo contrário. O correto mesmo são as técnicas americanas, são os hospitais credenciados em que não se usa a metodologia brasileira. O que o brasileiro tem de bom, ele tem de ruim. E o que é o bom do brasileiro? É o jeitinho. E o que é o ruim do brasileiro? É o jeitinho. Porque a gente dá um jeito, filho, a gente resolve. O problema é esse aí, eu só tenho uma luva e eu não tenho ninguém para ajudar, não tem problema, eu calço a luva numa mão só e faço o problema. Lá no Insta tem até eu passando uma songa aqui, né? Eu estava passando mesmo, ele não era algo. Eu só pedi para um rapaz que você filma aí que eu vou passar. E aí eu fui passando a sonda com uma mão só e falei, mas como é que você faz isso? Eu falei, filho, não é a primeira e nem vai ser a última vez que eu vou passar uma sonda sozinho. E aí eu vou fazer o quê? Se eu estou sozinho? Filho, se vira nos 30, irmão. Por quê? Por isso que nós voltamos para a microbiologia. Porque se eu entendo o que é uma bactéria e que um simples já era, ou um simples falar sem a máscara, porque se eu estou aqui, ó, blá, 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 já era, já contaminou. Se eu estou aqui com a minha vasta cabeleira grisalha, sem touquinha, já era, contaminou. O meu cabelo é curtinho, já era, contaminou. Enfermeiro é chato mesmo, a gente tem que ser chato. Enfermeiro bom é enfermeiro chato, enfermeiro bonzinho não presta. Porque é igual mãe, filho. Porque se a sua mãe for boazinha, você vai deixar a toalha na sala, o chinelo na cozinha, a calcinha pendurada lá onde abre o chuveiro, que nojo. Porcaria espalhada na casa toda. Quando dá jeito? Quando a mãe passa tocando puteiro em todo mundo. Olha que porra é essa? Achando que eu sou sua empregada? Minha filha tem 7 anos. Desde os 3 anos eu olho para a cara dela e falo assim, eu sou pai, não sou sua empregada. Com 1 aninho o papai ajudava. Com 3 aninhos o papai ajudava. Dos 4 em diante pega, guarda. Por quê? Porque se você não pegar e guardar, o papai vai pegar e vai jogar no lixo. O problema dos brinquedos espalhados na sala, porque não vai ter mais brinquedo. Você escolhe, ou você guarda ou o papai joga fora. Comunicação positiva. Simples assim. Eu sou o seu empregado. Enfermeiro bom, enfermeiro chato. E vocês vão ver técnico fazendo curativo sem touca, curativo sem máscara, enfermeiro fazendo sondagem vesical sem máscara, sem touca. No centro cirúrgico, os donos dos centros cirúrgicos desfilando pelos corredores do centro cirúrgico, sem touca, sem máscara. Você fala, mas larga uma ser idiota. É a mesma coisa de cozinha. Você vai cozinhar sem touca, você vai comer um fio de cabelo em alguma parte da sua comida. Porque faz parte, é normal. Por isso que a gente tem essas técnicas de proteção ao procedimento. Todas essas técnicas vêm na
microbiologia. Por isso que dá para você usar uma mão com luva e a outra mão sem luva. Desde que você entenda que eu não posso ter o mínimo contato. Encostou, já era. O que você faz? Lixo. No SUS, beleza. E no hospital credenciado? Você vai usar 3 kits para fazer o procedimento que o enfermeiro fazia com um só? Na hora que subir para alguém pagar, o enfermeiro de lá vai falar assim, eu só vou pagar um. Por quê? Porque eu não tenho culpa que você contratou um incompetente. Eu só vou pagar um. Os outros 2, o problema é teu. E ele é incompetente. Qualidade da assistência. Se você não sabe fazer, pega o seu boné e vaza. Por isso que tem que treinar. Estudar e treinar, estudar e treinar, estudar e treinar, estudar e treinar, estudar e treinar. E quando você achar que tá bom, treina de novo e estuda de novo. Não tem jeito. Tem o tempo todo, o tempo todo. Pode puxar uma cadeirinha aí e sentar, desde que estejam perto. Tudo bem? Ótimo. Beleza. Então aqui tem problema eu encostar? Não. Sim ou não? Não, nenhum. Por quê? Por que não tem problema? Porque essa parte é feita. Porque essa parte vai ficar encostada com a mesa. Agora vocês entenderam por que vai ter determinados momentos em que eu vou pegar esta luva com outra luva estéril? Por quê? Porque pode ser que eu coloque essa luva no campo. E se eu for colocar essa luva no campo, eu tenho 2 possibilidades. Ok? 2 possibilidades. Possibilidade número 1. Eu dou para alguém que já está paramentado. Essa pessoa pega e coloca no campo. Possibilidade número 2. Eu vou fazer o procedimento. E aí também lá no Insta tem uma parte lá que eu montei uma mesa para intubação. Você monta tudo sozinho, você espera o médico chegar. Quando você não pega o transbordador, já está montado. A hora que o senhor quiser. O que você vai fazer nessa situação? Eu abri o campo estéreo. Posso encostar no pano branco? Posso encostar? Não. Sim ou não? Não. Então o que eu faço? Abro, chego perto e solto. E solto. E eu não posso ter medo. Porque é muito comum o profissional chegar aqui, ó. Vocês vão ver muitas pessoas fazendo isso. Você fala, filho, o que tu está fazendo? Para que chegar tão perto? Não precisa soltar tão longe a ponto do negócio bater e rolar no chão, mas eu não preciso chegar tão perto a ponto de ter o risco de eu encostar. Porque se eu encostar qualquer coisa nesse campo, o campo inteiro tem que ser jogado para... No caso aqui ele é retornável, você vai jogar ele no hamper e vai ter que abrir um outro campo. E você acha que você recebe campos ilimitados? Não, filho. Porque a gente prima pela qualidade, não pela incompetência. Eu não vou mandar 3 campos pensando na possibilidade de, putz, o profissional que está lá é uma anta, então eu vou mandar 2 de reserva porque o cara lá ou a mulher lá é uma anta. Não, filho, eu mando um só. Se você for uma anta, você que pega o seu boné e vaza. Vaza, vai embora, sai daqui, some daqui. Vai fazer qualquer outra coisa. Mas não é ficar, nossa, contaminou, o professor encheu o saco. Mano, chato é tu que está no lugar errado e ainda não entendeu. Você que é o chato. Uma coisa chata, mano, parece adolescente. Tá? Aí eu vou pegar e vou colocar. Então vamos supor que fosse aí, sei lá, já estava aqui dentro, que fosse aí, igual isso aqui, né? Uma sondagem. Isso é muito simples, o enfermeiro faz a toda hora. A cada 10 infecções hospitalares, sabe quantas são da sonda? 4,5. Então, a cada 100, 45 pessoas se contaminam aqui. A cada 100 sondas que passa, quantos é o enfermeiro? Quase 100. Ou seja, um bando de estúpido, bicho burro. E somos os nós. Quando você é burro, você está contaminando o procedimento, pede ajuda. Não faça sozinho.
sozinho. Pede ajuda. Putz, não tem ninguém. Quer dizer, você está numa home care, você está numa unidade básica de saúde. E não tem mesmo. Pensa no procedimento. Pensa, tenha muita parcimônia. Quando eu faço o procedimento, eu já até falo com o técnico, pode ir. Não, pode ir, porque eu vou demorar, eu detesto, gente. Eu não sou boiadeiro. Então eu detesto boi e vaca bufando na minha orelha. Não sou boiadeiro, não gosto de. Eu nem gosto de barretos, não gosto de nada disso. Não gosto nem de sertanojo. O negócio é rock, filho. Não tem paciência, então pode ir. Não, pode ir, filho, eu me garanto. Por quê? Pô, o que você tem de vida, eu tenho de profissão. Fácil. Não estou falando que eu sou o pica das galáxias, não é isso. Eu só estou falando, eu não detesto boi bufando na minha orelha. E aí pode sair minha esposa, minha filha, minha mãe, e falar, vai, pode ir, te encontro lá. Se eu for. Já me encheu o saco. Tudo bem? Aí eu estou aqui, vou pegar a seringuinha, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou abrir a seringa. Por isso que eu preciso entender. Porque você vai ver idiota fazendo isso aqui, ó. Eu vou estragar uma, tá? Puta, mas você é uma anta. Não, você vai ver, não é um, não é dois, não é 10, não é 20, não é 100. Você vai ver um monte. Você fala, mano, você é uma anta. Aí essa mesma anta que abre desse jeito, fala assim, nossa, contamina o êmbolo, né? Você é um idiota, seu estúpido. Puta bicho burro. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Demora? Claro que demora. Eu sou piloto de Fórmula 1, não precisa acelerar. Não, tem. Pô, se eu estou numa massagem cardiorrespiratória, o que eu ensino para a minha equipe? Não é para fazer nada com pressa. É para fazer a técnica perfeita. Se o paciente vai viver ou vai morrer, isso não é mais problema meu. O que é problema nosso é não errar a técnica. Esse é o nosso problema. Fez a técnica perfeita? Beleza. O paciente morreu? Ok. Isso não é problema meu. O problema dele com Deus. O nosso problema é fazer a técnica correta. E vocês vão ver vários idiotas abrindo assim. Você olha, você fala, meu, você pensa, você fala, pô, você é um idiota. É um idiota uma pessoa que abre assim. Porque é óbvio que ele contaminou tudo. Por isso que existe técnica. E aí você vai abrir na técnica. Abriu. Percebe? Ó? Abriu. O que eu vou fazer? Eu posso encostar a seringa aqui? Claro que eu posso. Está tudo estéreo. Ó. Olha a distância que está, fica até em pé. Não tem problema, eu posso encostar no produto. O que eu não posso encostar é a minha mão. E se eu encostar essa partezinha aqui de dentro, eu posso encostar? Posso, porque eu não encostei nada, ela estava colada. Tudo aqui, ó, exceto onde eu pus o dedo. E exceto a parte externa, o restante está tudo externo. Por isso que quando a gente vai usar isso aqui na técnica de enfermeiro raiz, você tem que ter muito cuidado, porque essa parte aqui já era, já está contaminada. Por isso que o que é o bom do brasileiro, que é o jeitinho, é o ruim do brasileiro, porque é o jeitinho. Porque isso daqui, você vai trabalhar num hospital credenciado, se você fizer isso aqui, é rua. É rua. Por quê? O que é um hospital credenciado? Você vai olhar o país da credência, da credenciação. Ah, é canadense? Então significa que esse hospital é igual ao hospital do Canadá. Ah, é japonês? Então esse hospital é igual ao do Japão. Ah, é americano? Esse hospital é igual ao dos Estados Unidos. Lá não tem jeitinho, irmão. Por quê? Porque lá não tem brasileiro. Simples assim. Tudo bem? Ah, eu vou trabalhar no hospital do Brasil? Ok, aqui é o jeito do Brasil, mas mesmo assim, é você que vai supervisionar essas pessoas. Então eu vou oferecer desta forma. Da mesma forma, o pacote de gás. Eu vou sempre procurar, e às vezes demora mesmo, porque às vezes você pega uns pacotes que é porcaria. Às vezes você trabalha no hospital que é uma porcaria, e o hospital que é uma porcaria, às vezes compra lote.
O que é o lote? Ó, vem um contrabando aí que a Polícia Federal travou e ao invés de jogar, tacar fogo, eles leiloam. E aí o que antes custava 10 centavos, ele vai pagar 2. Pô, 8 centavos? Agora vai para casa dos milhões. Eu compro 8 milhões de gases a 2 centavos e 8 milhões de gases a 10 centavos. Faz a conta para você ver a economia. Se não vale a pena. Só não pensa em centavos. Quem não sabe pensar em dinheiro. Tá? Aí você vai abrir. Se a pessoa estiver paramentada, o que a gente vai fazer? Percebe? Eu pego só na parte de cima. Ó, dedo travado aqui. O que eu vou mexer? Só isso aqui. O que nos faz humanos? É o polegar. Porque todos os outros animais é assim. E o que nos faz humanos? A pinça do polegar. O profissional de saúde aprende a trabalhar com 3 dedos. Porque aí a tesoura a gente põe aqui, ó. E aí você gira a tesoura, continua trabalhando, você volta com a tesoura. Como é que você faz isso? Treinando. Como é que você aprende isso? Vendo os outros fazer. Ok? Ou você vai trabalhar com 2 dedos ou com 3 dedos. Aqui, ok, um dedinho só. Desde que, ó. Tudo bem? Aí eu vou, ou eu ofereço, e quando eu oferecer, o que eu tenho que fazer? Afastar a minha mão. Por quê? Para evitar o risco da pessoa encostar na minha mão. E o que eu faço? Eu fico parado. Porque tem gente que oferece e fica mexendo. Você fala, filho, é o quê? Eu brincando de pega-pega? Vocês riem, tá aí, o trabalho é na prática. Isso acontece. Você fala, meu, aí você para. Você fala, ok, na hora que você parar de brincar, eu começo a trabalhar. Porque eu achei que nós estivéssemos de plantão. O momento para brincar no hospital até existe. Oferece, abre, ó, percebe? Ó, que está aberto? Com uma banana. E aí você oferece. Aí você fica parado, a pessoa vem, vai fazer a pinça e vai pegar. Ou, se você está montando uma mesa, você, percebe? Eu posso encostar a gás? Posso? Posso. Eu não preciso fazer de longe para ter o risco do negócio cair para fora. Não, eu posso me aproximar. Desde que seja do mesmo padrão da oferta. O meu dedo está longe, não tem um risco. Aí eu só abro. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Putz, coloquei a minha luva lá no campo. E agora? Oh my God. E agora? Porque eu vou ter que pegar a luva dali. Vou ter que pegar a luva dali? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então ótimo. Se você vai montar a luva, outro ensinamento. Eu preciso jogar a luva no campo estéreo? Eu preciso jogar a luva no campo estéreo? Não, não preciso. Por quê? Porque toda essa parte aqui, se ela encostar na mesa, ela vai estar contaminada. E pouco importa. Por quê? Porque o que me interessa é a luva que está aqui dentro. Por que eu jogo a luva aqui dentro? Não preciso jogar. Porque se eu vou pegar com a mão, eu já vou contaminar de qualquer jeito. Esta parte, não a luva. Aí eu vou ter que fazer pinça, percebe? Que já se torna um risco. Porque eu vou ter que pegar a luva desse jeito aqui. Eu não posso fazer assim. Você ri, porque você sabe o que acontece. Às vezes a pessoa esquece, e aí ela joga a luva no campo estéreo, e ela faz assim, ó. O que aconteceu agora? Contaminou o campo, já era, lixo. Quando eu falo lixo, o pano vai voltar sem cirúrgico. Os papéis é lixo. Então eu não preciso, joga fora. Deixa fora do campo estéreo.
Mas professor, por que eu tenho que montar um campo estéreo? Porque às vezes você vai fazer um procedimento sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Por exemplo, eu vou fazer um curativo no cateter venoso central. Quem faz curativo no cateter venoso central? Somente enfermeiro. Por quê? Porque a ponta desse cateter está na ponta do átrio. Se eu contaminar esse cateter, a chance dessa pessoa ter uma infecção gravíssima é enorme. Então você tira isso da mão do técnico. Por quê? Porque é um procedimento crítico. Eu preciso de alguém para me ajudar para fazer? Não preciso. Eu faço o procedimento sozinho. E aí o que você vai fazer? Você vai montar o campo. Tudo bem? Se eu tiver um paninho num hospital particular, eles vão me dar um campo. Kit de curativo. Vem até com pinça. É a coisa mais linda do mundo. E você tem que treinar. Professor, como é que eu vou treinar com pinça? Sabe o dinheiro que você tomou a cerveja? Bebe uma menos e compra uma pinça. É isso, você vai comprar um kit de curativo e você vai começar a treinar. Tipo comer comida japonesa, sabe? Como é que você aprende a comer comida japonesa com hashi? Usando. No começo é óbvio, o negócio cruza, voa, mas chega um determinado momento que você ganha uma habilidade. Mas se você nunca começar, a habilidade nunca virá. A habilidade é treino, repetição. Conhecimento é estudo. O enfermeiro tem que ter conhecimento e habilidade. O técnico, habilidade e um pouquinho de conhecimento. Mas o que me interessa para o técnico é a habilidade. Eu espero que o técnico seja mais habilidoso do que eu. Por quê? Porque ele faz mais vezes do que eu. Mas eu jamais vou esperar que o técnico saiba mais do que eu. Se o meu técnico souber mais do que eu estou no lugar errado. Significa que eu não fiz a minha parte. Tudo bem? Ótimo. Então preciso? Coloco a luva no campo estéreo? Não façam isso. Por quê? Porque senão você vai ter um risco de contaminar o campo estéreo. Tudo bem? Eu deixo fora do campo estéreo. Agora vamos na parte SUS. Porque, óbvio, a gente tem que ensinar os dois. Porque, vamos supor que você arruma um emprego, cara, e paga muito bem. Vou, né? Não falando bem, nem falando mal, mas eu arrumo um emprego numa UPA lá no cantão da Parada de Taipas. Tem uns brother que moram lá, de vez em quando eu vou lá. Só não gosto de muito porque tem muito pagode e funk. Duas coisas que não me agradam muito. Já escutei bastante. Respeito quando está tocando, mas no meu radinho, no meu celular, nunca toca. Uns pagodinhos até tem, né? Mas funk tem uns. Mas não é a minha predileção, ok? Professor, por que eu vou trabalhar lá no cantão da Parada de Taipas? Você vai ganhar quase 20 pau, filho. Ninguém quer. Eu queria, se alguém me chamava, professor, você deixa a faculdade aí e vai pra lá, eu juro que vai coçar, assim, então, deixa eu pensar. Na balança. Assim, a balança financeira nem cabe na balança, porque é óbvio. A gente está no Brasil, não se paga bem para professor, né? A gente não está no Japão, nem na Suécia, nem na Finlândia, ok? Aí você está lá, você acha que você vai ter o que lá? O kit curativo? Esquece, filho. Você acha que você vai ter um técnico para falar para você, vamos lá, nurse, porque eu trabalho com a técnica, é assim, você é o nurse e ela é a nurse. Ok, vamos lá. Vamos lá, nurse, eu vou te ajudar. Claro, vamos nós dois fazer o procedimento. Não, filho, a maioria das vezes você vai fazer sozinho. É você com você mesmo, beleza? Então o que você vai fazer? Via luva. Beleza? Posso tocar aqui? Posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque essa parte vai na mesa. Beleza? Abri a luva. Beleza? Abri a luva. Aí a partir daqui eu posso tocar? Não. Posso. Por quê? Porque essa parte também vai na mesa. Aonde eu virar e for para a mesa, que se dane. Por quê? Porque vai estar
explicando isso de uma forma bem escrachada, que é para vocês perderem o medo. Não olhar para isso e achar que isso morde. Não, não morde. Eu só preciso entender isso aqui, ó. Se eu tocar aqui, eu vou contaminar essa parte? Sim ou não? A parte que eu estou tocando está contaminada? Sim, não tem problema nenhum. Aí eu vou ver a luva. Cara, a luva, se você não for sério nem idiota, não tem como você errar. Óbvio, às vezes ela vem dobrada do jeito que ela viu. E às vezes ela está dobrada, errada, mas ok, paciência. Ok. Mas ela pode estar dobrada, errada, mas ela sempre vai estar a mão certa. Ok? Porque eu vou ter aqui, ó, mão esquerda e mão direita. Ok? E ainda ela é feita para idiotas de todas as línguas. Você tem left, links, esquerda, sinistro, esquerdo e links. Você tem todas as línguas aqui. Ok? Tem umas que você ainda vê aqueles rabiscos aqui. Né? Tem cocô, stolek, veligost e storance. Tudo está falando que é mão esquerda. E do outro lado vai ter lá right, rechts, derecha, destro, direito, ok? Porque ele vai estar com a sua mão assim. Por que a mão está assim? Primeira aula que eu dei para vocês. Posição anatômica. A posição anatômica é sempre a palma da mão voltada para frente. Isso é um padrão internacional desde 1997. O mundo se juntou e falou assim: vamos padronizar esse troço? Porque não dá para os Estados Unidos ser de um jeito, a Rússia ser de outro e a China ser do outro. Não dá, todo mundo tem que ser igual. Por quê? Porque, na hora da emergência, filho, se a gente está no caminhão da ONU, lá no meio, sei lá, de qualquer país em guerra aí você vai ter médicos do mundo inteiro, enfermeiros do mundo inteiro. Não dá para um ter uma técnica e o outro ter outra. Não, todo mundo tem que falar a mesma língua. Eu posso não falar inglês, você pode não falar português, mas na hora que a gente for abrir a luva aqui, o procedimento é o mesmo. Você fica quieto aí, eu fico quieto aqui, eu ofereço para você, e você pega, você faz o seu trabalho e eu faço o meu. A gente pode não falar nada, mas o trabalho flui. Então, posição anatômica. Por isso que a mão é assim. Porque essa é a regra. Por que a mão é para cima? Posição anatômica. Essa é a posição anatômica. Então eu vou olhar e eu vou ver a mão deste jeito. Por isso que eu falei, se você não for idiota e não for cego, não tem como você confundir o lado esquerdo e o lado direito. Mas sempre tem a pessoa que coloca, porque eu acho que ela quer enfiar no dela, não é possível, porque ela vira os dedos para ela. Você fala, mano, aí você olha a pessoa tentando calçar a luva com a mão invertida, aí você olha, aí você fica pensando, né? Cara, com certeza veio da fonte de Cauã. Tá boa. Mas tá boa mesmo. Você fala, mano, qual que é o seu problema? Vocês vão ver. Quando acontecer, vocês vão lembrar de mim e falar, o professor tinha razão, ele não estava brincando. Porque aqui eu estou falando em tom de brincadeira. Na hora eu quero matar, assim, você fala. Aí eu viro boi. Eu começo a bufar. Né? Beleza? Então, por quê? Porque eu vou encaixar a mão deste jeito. Aí tem as dobras. Ok? Aí o que eu vou fazer? Desdobra a primeira. Aqui eu posso encostar em qualquer lugar? Sim, por quê? Porque essa parte vai ficar encostada onde? Na mesa. Aí eu desdobro a segunda. Ok? Posso encostar em qualquer lugar? Sim, por quê? Porque essa parte vai estar encostada na mesa. Aí eu vou ter a dobrinha aqui, ó. Aí eu venho com a mão por dentro para pegar a dobra. Beleza? Ó, puxei a dobra aqui. Aí o que eu faço agora? Eu abro.
Agora, nessa parte que sobrou, eu posso encostar em alguma delas? Não. A partir daqui, tudo é estéril. A preguiça de levantar, né, jovens? Ó, de novo. A luva está assim, beleza? Coloquei, abri. Coloquei, abri. E aqui você pode fazer o que quiser. Tudo bem? Aqui ela vai vir dobrada desse jeito. Então, ó, pega o dedo e desdobra. Ó, como é que você vai desdobrar? Você só empurra lá para cima. Você só empurra lá para cima. Não tá pegando, foi só o... Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Aqui, de novo, ó. Eu empurro para cima. Por quê? Porque eu tenho que desfazer a dobra. Senão ela fica engrunhada. Agora eu estou ensinando a técnica SUS. Né? Enfermeirão raiz. Aí eu vou pegar aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Eu preciso pegar aqui, ó. Levantar só a dobrinha. Aí eu só pego aqui, ó. E aí eu abro. Eu recomendo nunca abrir assim, ó. Por quê? Porque agora eu vou usar isso daqui como meu campo. Isso daqui virou isso daqui. Ok? Então eu vou puxar aqui. E vou travar aqui. Não posso encostar em nada. Se eu só fizer isso aqui, ó, já era. Já era esse cantinho. Então eu já começo a limitar a minha ação. E não vai ser uma, nem duas, nem 10, nem 100, nem 20, em que o único campo estéril que você vai ter é o da luva. E aí você vai ter, por isso que eu guardo isso aqui. Porque quando eu abro isso aqui, ó, agora eu já tenho 2 campos estéreis. E aí quando eu tenho um pacotinho de gás, você tem que jogar soro, né? Às vezes você tem que jogar clorexidine, às vezes você tem que jogar... quem trabalhou no HC e na Santa Casa gosta de pôr verdinho. O vermelho. Você sabe que a pessoa vai usar o vermelho porque ou ele estudou na USP, ou ele estudou na Santa Casa, ou ele trabalhou no HC, ou ele trabalhou na Santa Casa. Pode ter o clorexidine. Eu vou sempre pegar o pôr verdinho. Por quê? Não faça a menor ideia. Mas eu sempre vou pegar o polvedinho, porque eu gosto de ver vermelho no paciente. E aí você faz isso aqui, ó. O que virou? Não, virou a minha cúpula. Porque aí agora eu posso jogar o meu líquidozinho aqui. Entendeu? Então aqui eu já tenho um mini campo, no tipo, no vai que. Vai que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então já está aí. Aí eu tenho que continuar o meu procedimento, beleza? Aí eu vou lá fazer as técnicas de oferenda, né? Vou fazer as minhas ofertas. Aí eu vou abrir a minha seringuinha e aí eu vou colocar. Aí agora aqui eu tenho que tomar cuidado, por quê? Qual é a única parte da luva que eu vou poder tocar? A parte da luva que vai estar em contato com a minha pele. Então eu vou tentar não colocar nada aqui em cima. Se eu sou destro, eu poupo a mão direita. Se eu sou canhoto ou sinistro, eu poupo a mão esquerda. Porque eu vou começar pela minha mão dominante. Ok? Por que a gente ensina o destro? Porque a maioria das pessoas são destras. Ok? Aí eu vou lá e coloco. Percebe? Que eu consigo? Eu posso encostar, não tem problema. Desde que eu encoste o quê? Somente a seringa. Por quê? Porque eu já vi isso acontecer. Às vezes bate e o negócio vai embora. Ok? Da mesma forma a seringa, ó, quando às vezes você tem que fazer, também virou uma mini cúpula. Sim. Sim.
Você nunca sabe o que você vai precisar, então você deixa. Porque você começa a pensar, cara, se eu tiver o lado bom do brasileiro é o lado ruim, aqui é o lado bom. Putz, se eu tiver, eu uso, eu não vou perder meu tempo com isso, eu já vou abrir e vou jogar fora. Por quê? Porque eu tenho. Putz, eu não tenho, ok, então eu vou poupar o que eu tenho. Por quê? Porque às vezes você vai fazer procedimento no home care, você está lá na casa do paciente. E o que você tem na casa do paciente? Cafezinho e Jesus. Sempre vai ter um cafezinho, por mais humilde que seja a casa, e Jesus sempre vai te acompanhar. Ele pode não estar em pessoa, mas ele manda alguém, né? Algum anjo vai estar lá, né? Ou às vezes é o professor. Professor, menino, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Beleza? Ok? Da mesma forma, eu vou ofertar aqui, não era esse, mas eu oferto aqui o pacotinho de gás. Beleza? Ó, acabou. Tudo bem? Então já está montado o meu kit. Vamos supor que eu tenho que usar pomada, né? Que foi até a dica lá que está lá no Insta. Eu já abro tudo que eu tiver que abrir antes, eu abro antes. Por quê? Porque se eu calcei a luva e eu tiver que abrir a pomada, você fala, e agora? Como é que eu vou rosquear esse negócio, furar esse negócio? Não vai fazer dente assim. Por isso que você tem que, entendeu? Por que eu tenho que pensar no material do procedimento e na execução do procedimento. E quando eu falo a execução do procedimento, não é só eu chegar no paciente e fazer. O procedimento começa na seleção do material e depois na preparação do material. E depois na execução do procedimento. Se eu errar a seleção, eu vou chegar lá e vai faltar procedimento, vai faltar material. Se eu errar na preparação, ups, coloquei a luva e esqueci de abrir a xilocaína. Oh my God. E agora? Né? E aí eu vou fazer o procedimento. Porque vamos pegar o exemplo lá do procedimento de sondagem. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10, que isso aqui virou meu campo, que ficou embaixo da genitália do paciente. Tem alguma coisa para proteger ali a sombra. Vocês vão entender quando vocês estiverem na sombra. Beleza? Aí agora, o que eu vou fazer para calçar a luva? Agora que eu venho na técnica de pinça. Eu vou sempre pegar com a mão oposta. Quando vocês estiverem habilidosos, vocês já vão pegar igual um cirurgião. Pega com os dois, já calça rapidinho. Por quê? Porque aí é o tempo e a habilidade já te garante isso. Ok? Neste primeiro momento, o que vocês vão fazer? Vocês percebem que tudo na saúde é teatral. Tudo. Porque é isso mesmo. Por que é teatral? Porque a gente tem que ensinar. Olha, uma pessoa ensinando quantas pessoas? Então, se for apenas dialógico, né, de diálogo, não vai dar. Tem que ser teatral, que é para vocês entenderem todas as etapas do procedimento. Todas as etapas são importantes. Por isso que tudo na saúde é teatral. Ok? Aí eu vou pegar, ó, o risco aqui, ó. Tudo bem? Então, cuidado para não sair. Beleza. E aí, qual que é a parte teatral aqui? Aqui eu posso encostar nessa parte? Sim, por quê? Porque desta parte para trás, tudo vai ficar encostado na minha pele. Beleza? Então aqui eu posso encostar do jeito que eu quiser. Qual é a parte teatral aqui? Tira e se afasta. Se afasta. E aí você vai apontar para onde? Para cima, olhando. Vocês vão ver muitos profissionais calçando aqui, ó. E aí é onde ele vai errar. Porque na hora que ele vai esticar, ele... Ups, percebe, ó? Já era, acabou. Ou ele está aqui do ladinho da mesa. Já era, acabou. Aí é onde vem o chato do professor, o chato do enfermeiro. Aí a pessoa termina de pôr a luva, você olha para a cara dela e fala assim, ó, me desculpa, mas eu vou pegar outra luva para você. Não, mas você não vai continuar o procedimento. Por que não? Por que não? Porque eu não vou ser cúmplice do que você está fazendo. Você contaminou. Não, eu não contaminei. Realmente, eu sou um idiota. Mas você não vai
importa se você é hétero ou homossexual. Você não está lá nem para arrumar amigo, nem para arrumar companheiro. Você está lá para cuidar de pessoas que você nem sabe quem são. E você é um enfermeiro, o chato, a chato. Então, se tiver que falar, você não vai continuar, por quê? Porque você contaminou e eu vi. E você não vai continuar, tudo bem? Eu te odeio. Não sei nem o seu sobrenome. Para mim, nada bom de ser aquariano. Sinto nada por você. Para mim, você e qualquer outra pessoa é a mesma. A gente trabalha junto, a mesma coisa. Você e um estranho para mim é igual. Nada bom de ser aquariano. Porque quando ama, ama muito. Quando não sente nada, é nada. Eu não odeio você, eu simplesmente não sinto nada por você. Nada. Ok? Então qual que é a regra aqui? Mão para cima. Sempre. Acostuma fazer a mão para cima. Por quê? Porque eu estou olhando. E se minha mão está para cima e vem um idiota estabanado, opa, eu levanto ainda mais. Calma aí. Pode acontecer de alguém se mexer perto de você. E se alguém for se mexer perto de você, você opa. Peraí, calma. Beleza? Está protegido. Pode fazer o que você quiser. A minha luva continua style. Tudo bem? Tudo bem? Mão sempre para cima. E aí qual que é a regra? Seja a mão luva pequena ou luva grande, você percebe que ela se encaixa certinho? Ó, dedão, dedos. Dedão, dedos. Vai acontecer de você pegar luvas dobladas de um jeito esquisito. Vai acontecer, que são aquelas que foram compradas em lote, se você trabalhar num hospital, né, que não é acreditado. Um hospital acreditado sempre vai comprar o produto padrão. Por quê? Porque ele é acreditado. Ele não está preocupado em economizar no produto. Por quê? Porque ele já ganha na diária, já cobra caro o serviço dele. Então você pegou. Cuidado na hora de pegar a luva, porque eu já vi muitos profissionais pegando a luva aqui, ó. Se você for jogar isso fora, se isso não for o seu campo estéreo, ok, beleza. Eu já tenho um campo estéreo, eu estou usando o campo estéreo, ok. Putz, eu não vou usar o campo estéreo, isso é o meu campo estéreo, então eu pego aqui, e não é para cá e nem para cá. Porque se eu pegar para cá eu contaminei a luva, se eu pegar para cá eu contaminei meu campo. É somente aqui. Aí eu peguei a luva, beleza? Ótimo. Posso encostar aqui? Pode. À vontade. Aí o que você vai fazer? Ó. Tudo bem? Que é onde muita gente erra. Pega a luva aqui e esquece, aí inverte a mão. Nossa, essa luva não presta. Pois é, porque ela não foi feita para idiota. Ela foi feita para profissionais. Da próxima vez eu peço para comprar no lote, compra um par de luva para idiota. Por quê? Porque nós temos uma trabalhando com a gente. Tudo bem? Então, sempre assim. Foda, né? Sempre assim, tudo bem? Sempre assim. Ok? Aí eu vou encaixar a luva. Ó, encaixei. Aí você vai sentir, ó, a pontinha dos dedos, ó. Às vezes acontece de não entrar. Eu vou ensinar quando não entra, não tem problema. O segredo é nunca se desesperar. O que você vai fazer? Você vai pegar a luva aqui, ó. E aí você puxa. Esse é o segredo. Aqui está o pulo do gato. Ó, presta atenção, fornecedor. Ok? Ó, puxei, puxo, sem dó. Aí se ela estourar, ótimo que ela estoure agora. Por quê? Porque é um lixo. É melhor a luva estourar, não tem problema. As luvas já estouraram na sua mão? Várias. Por quê? Porque eu puxo todas assim. Porque quando a gente puxa assim, a mão desliza sozinha. Essa aqui foi um pouquinho mais difícil, porque é uma luva 6,5. Então que se dane, você calça a luva tá assim. Óbvio, o dedinho fica ali. Mas você calça, porque qual que é a técnica? Aqui, ó. Puxa. Aí depois
depois você só vem e encaixa. Porque é onde também muitos profissionais erram, eles não puxam. Aí a luva não desliza. E aí fica lá os dedos todos engrovinhados. Por que está assim agora? Porque a luva é muito pequena. Tudo bem? Aí a outra luva, aqui eu posso tocar? Posso, agora aqui eu posso tocar à vontade. Por quê? Porque a luva está estéril. Percebe o do porquê que é importante eu entender o que é uma técnica estéril e o que não é uma técnica estéril? Me presta uma garrafinha de água qualquer uma. Isso, pronto, tá aqui. Porque às vezes você vai ter, eu vou lavar uma ferida. Eu vou fazer um curativo sozinho numa ferida. E aí eu tenho um frasco de soro que não é estéril. Se eu colocar as duas luvas estéreis, eu posso encostar nos frascos? Claro que sim. Mas a partir do momento que eu encostei no frasco, o que aconteceu? Esta luva aqui não é mais estéril. Então eu deixo ela parada aí. Aqui ficaria uma luva de procedimento. Aqui uma luva estéril. Por quê? Porque eu estou sozinho. Vai que eu precise. Se eu precisar, tá aí. Então já percebeu que você tem que treinar também a mão esquerda, né? Começa a escovar os dentes com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda, comer com a mão esquerda. Por quê? Porque profissional de saúde não é monodestro, é ambidestro. Por quê? Porque você é profissional de saúde, meu filho. Se você é profissional de saúde, como é que você começa a ganhar habilidade? Nessas coisas simples do dia a dia. Escovar os dentes, comer, pentear o cabelo, prender calça, prender cinto. Você começa a fazer tudo com a mão esquerda. Por quê? Porque você vai usar. Você não usa uma mão só. Você usa as duas. Não tem como. E às vezes acontece de eu colocar a mão direita aqui e ela contaminar. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar o outro invertido? Não, filho, não vou colocar o outro invertido. Eu continuo o procedimento com a mão esquerda. Por quê? Porque se treina. Óbvio, no começo é uma porcaria, depois é uma bosta, depois é uma bela merda, mas depois vai começando a ficar bom. Beleza? Aí eu estou aqui, ó, percebe? Pego minha gaze, pego o procedimento, faço, ó, que eu havia falado para vocês. Aqui eu não abri antes. Esse daqui é fácil. Olha lá, ó. Não é a mesma coisa que isso aqui? Óbvio, o correto é este. Mas e se eu não tiver esse? Não faço. Porque o meu professor me ensinou que eu tenho que fazer isso aqui e eu não vou usar isso aqui. Não, filho, você vai fazer. Aí, ó. Aí, ó. Eu faço o que eu tenho que fazer. Aí. Por isso que eu guardo aquilo aqui. Tudo bem? Por isso que eu tenho isso aqui. Porque se precisar, eu jogo de um lado aqui e eu vou continuando. Se eu precisar, putz, agora eu tenho que finalizar o procedimento, e para finalizar o procedimento, eu preciso das duas mãos estéreis. Vamos voltar ao início do procedimento, ok? Já vimos aqui um pouco da prática SUS. Não que o SUS seja assim, pelo amor de Deus. Eu já trabalhei em muitos hospitais bons do SUS, mas também já trabalhei em lugares que você olhava assim e você falava assim, ok. Principalmente no começo da carreira. No começo da carreira, no século passado, quando eu entrei na enfermagem, falava assim, a enfermagem é a arte do improviso. Era o que falava no século passado. Porque hoje, graças a Deus, muita coisa mudou. Tá? Então, esqueçamos a técnica SUS aqui. Eu vou calçar a segunda luva. Beleza? Eu não encostei em nada, a minha mão está estéril. Ok? Tudo bem? E mesmo se eu tivesse feito aqui, a minha mão está estéril. Tudo bem? Porque o soro dentro do frasco é estéril. A gaze é estéril. Ah, como é que se esteriliza? Vai estudar, pouco importa. O que me interessa é, eu sei que lá
dentro está estéreo. Se eu der aula para vocês central de materiais, eu até explico. Né? Aqui não interessa. Eu vou pegar assim, ó. Por isso que ele tem essa dobra. Essa dobra é só para eu poder fazer isso aqui. Esse é o objetivo dessa dobra. E aí como é que eu vou pôr a mão? Lembra? Se ela estava assim, mão em posição anatômica. Sempre palma da mão voltada para cima. Nunca ao contrário. Ok? Só vou pôr ao contrário, não. Sempre palma da mão voltada para cima. Posso encostar aqui? Pode. Neste momento eu posso encostar aqui? Posso. Ok? Mas eu evito. Por quê? Porque a partir do momento que está vindo a minha outra mão está estéril? Não. Então eu levanto o dedão. Bem teatral. E quando vocês forem fazer provas para entrar no hospital, é assim que eles vão cobrar de vocês. Se você começa fazendo aqui, ó, tá vendo? Olha o risco. E vocês vão ver vários profissionais fazendo assim, para baixo. Como é que a gente vai fazer? Para cima. Ok? Então calcei a luva, encaixo e viro. Isso. Ok? Beleza? Ó, se eu conseguir encaixar o dedo, ó, e olha o que eu já estou fazendo com a luva, ó, que para mim já é natural, já se tornou automático. Eu não caço mais luva sem puxar a luva. Por isso que eu estourei várias. Ô, você é um ignorante. Eu não, essa luva aqui é uma bosta. Porque se a luva for boa, ela não estoura. Você pode esticar, é igual camisinha, filho. Se for boa, não estoura. Não estoura. Se for boa, não vai estourar. Ah, por que estourou? Ou porque você é muito burro, não sabe usar, ou porque era uma porcaria. Pega do SUS, malandro, aquilo ali, se você encher e colocar na bicicleta, você vai embora. Aquilo é mais grosso que bexiga de bicicleta. Ok? Tudo bem? Ó. Puxa, e aí você encaixa. Putz, e agora, professor? Olha aí a porcaria que deu. Mas o que me interessa é os dedos? Não, o que me interessa é o cano que vai ficar no antebraço. Isso é o que me interessa. Até este momento eu ainda posso encostar aqui, porque eu ainda não encostei em nada. Puxo, travei. Ótimo. As duas mãos estão estéreis? Vou me desesperar? Não. O que eu faço? Agora eu só ajeito. Ah, a luva é pequenininha, não dá para usar a luva pequenininha. É desconfortável? Claro que sim. É o aconselhável? Claro que não. Por quê? Quanto mais apertada for a luva na sua mão, mais micro-organismos podem passar pela sua mão. Por isso que você tem que usar a luva correta. Quanto maior for a luva na sua mão, quanto mais, né, sobrar luva, e aí fica pior para você fazer a técnica do procedimento. Ok? Que percebe? A mão, naturalmente, ela vai... Porque a luva ela é pequena. Mas dá para fazer. Você consegue se virar. Beleza? Tudo bem? Ficou claro como é que a gente vai fazer os procedimentos? E aí, para tirar, o que a gente faz? Porque o procedimento, ele não acaba quando eu termino o procedimento. O procedimento, vou pegar lá o exemplo da época do hospital da Covid. A maioria dos profissionais, né? E isso serve, eu vou dar um outro exemplo, tá? A maioria dos acidentes de carro não acontece no começo da viagem. Acontece no finalzinho. Por quê? Porque você já sabe que você já está chegando em casa. E é a hora que você relaxa. Por quê? Porque já está no final. Já acabou. E aí é a hora que quando você baixa a guarda, que você cai. A maioria dos profissionais que pegaram Covid, eles não pegaram Covid durante o plantão. Eles pegaram Covid no final do plantão, porque o procedimento acaba quando eu termino de tirar o paramento. E aí, cara, a gente era um astronauta. E você tinha técnica para colocar e técnica para tirar. E qual que é a regra? Né? O que foi por último sai primeiro.
De forma geral, a regra é essa, com pouquíssimas exceções. Toda regra tem a sua exceção. Então aqui eu vou tirar a luva, beleza? O que eu vou fazer? Antes eu não estava encostando na parte que ia na pele. Agora eu vou encostar na parte que está longe da pele. Ó. E aí eu puxo. O que eu faço aqui? Travo. Porque aí, ó, eu estou protegido. Aqui, profissional experiente, você vai ver que a gente vai fazer até assim, quando você for mais experiente. Porque aí você vai começar a detestar a sujeira. Por quê? Porque você é enfermeiro. O enfermeiro detesta a sujeira. O enfermeiro é chato. Aí quando você vira enfermeiro, aí você tem casa de enfermeiro. Você é chato no trabalho e chato na sua casa. Porque aí você vai pega as coisas, trava aqui, puxa e trava tudo na luva. Principalmente quando você está em home care. Porque eu estou na casa do paciente. Aí eu travo tudo na luva e puxo. Aí eu pego a segunda luva. O que eu faço com a segunda luva? Travo aqui, ó. Percebe aqui, ó? O que eu vou fazer? Mão longe. E agora não é mais porque eu quero contaminar a luva. É porque agora eu não quero contaminar a minha mão. Ó. Porque se tiver qualquer sangue, qualquer sujeira aqui, agora ela já está travada. Fecho a luva aqui. Aqui eu posso encostar na parte de cima? Não. Percebe que é ao contrário? Agora eu venho por baixo. Lembra que antes eu encostava por dentro, a última, né? E na primeira eu encostava por fora. Ó, agora eu encosto por fora, puxo e estico. E trago. Tá? Aqui, neste momento, eu não aconselho a puxar muito. Por quê? Porque agora se estourar vai dar merda para você. Porque no começo, se estourar, dá merda para o dono do hospital. Porque aí ele vai ter o prejuízo da porcaria que ele comprou. Se estourar agora, vai dar merda para você, porque é você que vai ter contato com a substância contaminante. Tá? Todo paciente, toda substância, a gente vai olhar como contaminado. Ok? Aí eu puxo, pronto, acabou o procedimento. Tá? Ficou claro? Sim. Alguma dúvida sobre como calçar e como tirar? Alguém tem alguma questão para fazer? Neste momento, né, quando a gente for ver a aula lá de soldagem, eu até vou mostrar de novo técnica hospital presidenciado, técnica você e Deus. Ok? Neste momento eu quero só que vocês treinem luvas, calçar luvas. E aí não tem luvas suficiente, eu pedi bastante, mas só me mandaram isso daí. Então nós vamos ter que reaproveitar. Eu peço desculpas que eu ia trazer de casa, mas hoje o dia foi bem cheio e eu esqueci. Só lembrei na hora que eu cheguei, eu falei, putz, esqueci. Só. Tá bom? Então, em pares, cada um pega aí um calça uma, outro não calça o outro.